Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos hoje aqui no Devocional de Fé, nesse domingo, podendo iniciar o nosso dia dessa forma maravilhosa, dando lugar a Deus. Eu desejo que Deus inunde a sua vida nesse dia. Que o Senhor Jesus e a sua própria presença se estabeleça aí na sua casa. Aí é onde você está agora e por onde você andar, uma redoma de Deus, de graça, de proteção, de amor, esteja ao redor da sua vida. Que você leve o Senhor pelos seus caminhos. Que o Senhor ande ao seu lado. Que você o tenha como seu amigo. Pois é disso que se trata o Evangelho. Deus se torna nosso Pai e nosso amigo. Ah, como é bom ouvirmos a palavra de Deus, porque ela vai nos revelando esse Deus que é Pai e amigo. Ela vai nos revelando esse Deus que se importa com a gente e que se revela a nós. Uma das características de Deus é que Deus escolheu se revelar. Ele é um Deus revelado. Ele se revelou aos seres humanos. Porque se Deus quisesse, Ele poderia apenas ter nos criado e ficado oculto. Ninguém saberia quem Ele é. Mas Ele escolheu se revelar. E se revelar, inclusive, de uma forma contundente, assumindo a forma de um ser humano através de Jesus. Isso demonstra o amor de um poderoso Criador de todo o universo, que se preocupa com a pequena ovelhinha perdida que é a humanidade, que nos ama, que se importa conosco. Deus se importa conosco. E isso é maravilhoso. E a Bíblia toda nos revela isso. E especialmente o Novo Testamento nos revela quem é esse Deus. Porque no Novo Testamento nós vemos Jesus. E Jesus, Ele é o próprio Deus encarnado em forma de homem, andando conosco e nos ensinando a viver uma nova vida. Ontem eu lancei aqui no devocional, não sei se você ouviu o devocional de ontem. Se você não ouviu, eu convido você a parar esse áudio e ouvir o devocional de ontem, porque ontem eu lancei aqui um desafio incrível, que é para eu e você juntos, a partir de amanhã, de segunda-feira, começarmos uma jornada e lermos até o final do ano todo o Novo Testamento. Nós fizemos um cálculo. 10 minutinhos por dia você lê um capítulo da Bíblia. Se você dedicar esses 10 minutinhos a ler um capítulo do Novo Testamento, todos os dias, em 290 dias, ou aproximadamente 9 meses, você vai ler todo o Novo Testamento. Que tal? É algo incrível, né? Pensar que você consegue ainda esse ano, até o finalzinho desse ano, se a gente se apressar, ler todo o Novo Testamento e conhecer toda a jornada de Jesus, dos apóstolos e as promessas eternas de Deus para nós. Esse desafio de leitura, nós criamos até uma folhinha para você imprimir e ir marcando os textos que você leu. Nós criamos uma ordem de leitura e nós vamos publicar hoje aqui também um grupo do WhatsApp que você pode entrar se você quer fazer essa leitura diária, porque nesse grupo nós vamos lembrar você todos os dias também do texto que estamos lendo nesse dia. Que tal fazermos isso juntos? Que tal andarmos juntos nas Escrituras, ouvindo a voz de Deus todos os dias? Em 2 Pedro, eu quero ler hoje um texto, capítulo 1, versículo 20 e 21, nos fala algo maravilhoso, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou revelação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha só. Então, nem uma profecia, nem nada que está escrito na Bíblia, na Escritura, provém de uma opinião ou de uma visão particular de um ser humano.
Porque nenhuma profecia é dada por vontade humana, mas é Deus que concede pelo seu Espírito a palavra aos seus profetas. Assim também toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Não foi Deus que escreveu a Bíblia, foram seres humanos. E isso é incrível, porque seres humanos, eles usam termos que têm a ver com a cultura humana, com o jeito humano de falar. Eles são os nossos tradutores daquilo que o Espírito Santo sopra nos seus ouvidos. A palavra inspiração significa soprar. Deus soprou no ouvido e no coração dos homens e mulheres do passado ideias, profecias, palavras. Deus se revelou e esses homens e mulheres escreveram. Boa parte da Bíblia também nos conta histórias de fatos que aconteceram. Por exemplo, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos, são textos históricos. Eles contam a história de Jesus andando no meio da humanidade, dos apóstolos andando de povo em povo. Ali não é uma opinião, ali é a descrição de fatos e também de discursos. Mas esses fatos revelam um Deus vivo e esses discursos nos ensinam quem é esse Deus e de que forma devemos viver. Portanto, toda a palavra de Deus, ela é sagrada. E ela não é humana, ela é sagrada, ela é divina. Por isso nós devemos nos render à palavra. Quando lemos a Bíblia, não devemos ler com desconfiança ou colocando ela dentro dos nossos critérios. Devemos ler a Bíblia com o coração entregue, admitindo que ela é a verdade. E se há algum conflito entre a opinião da Bíblia e a minha opinião, que eu fique com o que está escrito na Bíblia. Porque de alguma forma, muito mais sábio do que eu é o Deus Criador do céu e da terra. Por mais que eu não compreenda algumas coisas ou a minha opinião seja divergente, Deus sempre é mais sábio. E Ele entende muito mais do próprio ser humano, do universo, da vida, do que a minha vã filosofia. Por isso eu preciso ler a Bíblia, entendendo que ela toda ela é inspirada por Deus. Inclusive foi inspirado quando os nossos irmãos no passado escolheram os livros que fariam parte da Bíblia. Que a Bíblia não é só um livro, né? Ela é um conjunto de 66 livros sagrados. E um dia a igreja se reuniu, né, lá no Concílio de Nicéia, os nossos irmãos se reuniram há quase 1700 anos e tiveram que escolher a lista dos livros sagrados. E haviam muitos outros livros também. Mas eles pegaram aqueles que eram consenso na igreja, aqueles que a igreja do mundo todo reconhecia como livro sagrado, com a ideia de que se Deus fala, essa voz será reconhecida no coração dos homens. Portanto, os livros que estão na Bíblia são aqueles que foram reconhecidos por toda a igreja, lá no início, como livros vindos do próprio Deus através dos apóstolos. Então, quando nós vamos ler o Novo Testamento, nós não estamos lendo algo que foi adulterado, nós não estamos lendo algo que foi inventado depois, nós estamos ouvindo a palavra do próprio Cristo e dos apóstolos, nos ensinando as verdades divinas, inspirados por Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Jesus escolheu eles, não foi por acaso. Quando Jesus escolheu os apóstolos, não foi por acaso. E Ele colocou no interior deles algo poderoso que é o Espírito Santo. E quando nós lemos a palavra do Novo Testamento, nós estamos lendo pela escritura dos apóstolos a palavra do próprio Deus, do próprio Cristo. Que eu e você possamos beber dessa fonte. Que eu e você possamos crer na palavra de Deus e nos render a ela. E deixar ela modificar o nosso interior. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor escolheu nos ensinar por meio da Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra viva e eficaz,
ela vem ao nosso interior e ela nos transforma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor inspirou homens do passado, deu coragem a eles a pregar e a escrever numa época de perseguição. E o Senhor inspirou outros homens a copiar, a traduzir, mesmo sendo perseguidos. Ah, Deus, obrigado pelos reformadores que guardaram e trouxeram a Tua palavra a público quando a palavra estava escondida. Obrigado, Senhor, pela história maravilhosa que o Senhor realizou para que a Tua palavra se tornasse acessível a todos os seres humanos, como ela está hoje, traduzida em mais de 2.000 línguas. A Tua palavra está no mundo todo. Podemos ler a Bíblia em português, a nossa língua. Obrigado, Senhor, pelos tantos tradutores que se dão ao trabalho de tentar, Senhor, traduzir a Bíblia para a nossa língua todos os dias. Obrigado, Senhor, pela Sociedade Bíblica do Brasil e tantas companhias que imprimem a Bíblia no mundo afora. Obrigado, Senhor, porque hoje podemos ler a palavra no celular, no computador, no papel. Independente do meio, nós cremos que a Tua palavra é a verdade e que ela transforma os corações. Eu quero pedir hoje, bondoso Deus, inspira-nos pela Tua palavra. Revela-nos a Tua palavra. Nos dá, Senhor, discernimento da Tua palavra. Nos dá visão da Tua palavra. Possamos andar por ela como nossa bússola, nosso mapa e experimentar todos os dias a beleza da Tua revelação. É isso que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo, convido você a participar conosco desse desafio de leitura do Novo Testamento. Eu coloquei nos grupos do WhatsApp, vou colocar hoje de novo o arquivo, se você quiser baixar, imprimir e ir acompanhando todos os dias lendo o capítulo do dia. Você pode fazer a jornada no seu ritmo. Por exemplo, tem pessoas que podem querer ler 2 capítulos, então você pode marcar 2 xizinhos na sua lista. Você pode fazer no seu ritmo também. Se você tiver um dia que não consegue ler, no outro dia você lê o texto que ficou para trás. Mas o combinado é que você não apenas leia, mas leia e medite nesse texto e peça que o Espírito Santo te revele a palavra para que você possa entendê-la e aplicá-la na sua vida. Um grande abraço e até amanhã.